O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, marcou para setembro o julgamento da ação penal que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como réu. A análise vai acontecer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Sessões começam às 9 da manhã e vão até o meio-dia. E nos dias 2, 9 e 12 também serão realizadas sessões das 2 da tarde às 7 da noite. Eu vou começar novamente aí com o nosso jurista, o Kobayashi, para poder falar com ele aqui. Kobayashi, houve uma aceleração nesse julgamento, nesse processo? É isso que nós temos aí ouvido por parte aí das pessoas mais ligadas à direita, Kobayashi. Olha, Matos, a gente teve a Lava Jato e a gente tem o processo a jato, que é justamente esse processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunca se viu um processo andar tão rapidamente, com alguns atropelos processuais, inclusive. Não é que ele simplesmente foi rápido. Algumas questões, como, por exemplo, o depoimento pessoal dos réus, aconteceram todos em uma única sessão de julgamento, o que, inclusive, contra o que diz o Código de Processo Penal, não é do dia a dia da justiça criminal. Cada réu deve ser convocado para uma audiência, depor separadamente dos demais, até para que haja a oportunidade dos defensores todos refletirem sobre aquilo que foi dito e trabalharem as suas defesas, depoimento a depoimento, com as perguntas que entenderem convenientes. E, nesse caso, esse é só um exemplo do que foi diferente de todos os demais processos que acontecem todos os dias no Brasil. Quando a gente tem uma diferença tão grande assim na velocidade do processo, isso já contamina de credibilidade o processo todo, sem falar nas diversas nulidades que dia após dia a gente trata aqui também. Mas sim, é um processo muito rápido, estranhamente muito rápido. Alguns falam que isso teria a ver com o calendário eleitoral, com eleições 2026, o que de alguma maneira seria uma confissão por completo da contaminação que a justiça sofreu pela política, porque não deve haver esse tipo de influência. O tempo da justiça deve ser o tempo da justiça, independente de qualquer eleição que venha a acontecer, seja para acelerar, seja para atrasar um processo. Aliás, por que é que esse processo correu tão rapidamente quando tantos outros processos, tantas outras investigações de pessoas também importantes ainda encontram lá uma demora inexplicável para um julgamento de mérito? Por que tantos outros parlamentares, inclusive, têm processos, ministros de governo, têm processos que não têm nem condenação nem absolvição, tem uma gaveta para encontrar um amparo, um berço esplêndido, aguardando um dia em que haverá uma movimentação e com esperança de que seja antes de uma prescrição que vai extinguir a sua punibilidade? É muito estranho a velocidade que esse processo está correndo, foi muito rápido, é diferente de todos os demais. Algum dia espero que uma boa pesquisa possa apontar a diferença da velocidade desse processo da média de todos os outros processos que correm na Suprema Corte Brasileira. Já que você falou da Lava Jato, as pessoas também comentam por que na Lava Jato não valeu delação e nesse vale aí, Dávila? Olha, Matos, o Koba levantou um problema, que foi justamente a celeridade dada ao processo. Mas existem milhares de infrações nos princípios basilares do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Nós tivemos inquéritos sigilosos, advogados não tiveram acesso aos autos do processo. Nós tivemos uma delação que praticamente, uma única delação balizou toda a tese da Procuradoria-Geral da República, mesmo com suas inconsistências. Nós tivemos situações totalmente esdrúxulas nesse julgamento, que, infelizmente, coloca a credibilidade da justiça, a lisura desse processo em risco. É óbvio, isso parece mais um teatro, mais um espetáculo, que já temos uma sentença previamente determinada, que é a condenação do ex-presidente Bolsonaro, do que um julgamento exemplar para mostrar a isenção da justiça, a lisura do processo, a busca de provas efetivas, se existem, para poder ter um veredito de acordo com as regras do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Nada disso foi respeitado. É um assinte ao que nós entendemos como senso de justiça. É uma vergonha, uma Suprema Corte brasileira violar tantos princípios basilares do direito para transformar
um julgamento do ex-presidente, num julgamento muito mais político do que embasado na lei e na Constituição. Mota, parece que a gente já conhece esse resultado e até essa prévia que tivemos aí, as medidas cautelares, tudo aponta que Bolsonaro ficará de fora de qualquer possibilidade de fazer campanha, gravar vídeo em 2026 e tudo indica que será preso. Tudo indica, Marcelo, inclusive as declarações de vários dos juízes que vão julgá-lo e que não se furtaram de manifestar a sua opinião em entrevistas, em discursos. Bolsonaro será julgado por um golpe que não aconteceu. Dizem que ele planejou dar um golpe. Companheiro, apenas planejar não é crime, nunca foi. Ah, mas nesse caso é diferente. Hoje no Brasil tudo é diferente e vergonhoso. Será que é possível consertar o Brasil? Todos os dias a gente comenta aqui ideias do Congresso Nacional, projetos de lei que estão sendo discutidos, mudança do foro privilegiado. Será que adianta propor uma nova lei ou uma emenda constitucional no Brasil atual? Será mesmo? Hoje, em um grupo de WhatsApp do qual eu participo, um amigo deu algumas ideias boas que eu queria contar aqui. Ele sugeriu o seguinte: que tal colocar na Constituição que os parlamentares estão imunes à punição pelas suas opiniões? Que tal colocar na Constituição que liberdade de expressão é um direito? Que tal uma PEC dizendo que censura prévia é proibido? A gente poderia aproveitar e colocar na Constituição também que existe separação de poderes, que um juiz não pode julgar uma causa da qual ele é vítima. Eu achei as sugestões ótimas, fiquei até entusiasmado. Se a gente colocasse essas coisas na Constituição, muitos problemas estariam resolvidos, certo? Aí eu lembrei de uma coisa. Tudo isso já está na nossa Constituição. Kobayashi, as acusações são muito pesadas, né? Houve a sustentação da tentativa de morte, um plano para matar o presidente, o vice-presidente, o ministro, quer dizer, como é que você avalia toda essa situação e a demonstração que isso de fato foi feito do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista técnico-jurídico, Marcelo, a gente tem falado aqui a respeito de diversas nulidades que são evidentes nesse caso, em especial por quem é que julga e com base no que julga. Quem julga? O Supremo, julgando pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado. Já havia um entendimento consolidado na Suprema Corte de que depois do término do mandato, aquele que tinha o foro privilegiado não mais seria julgado na Suprema Corte. Houve uma mudança desse entendimento. A questão é saber, será que essa mudança aconteceu por conta de um fato? Porque se é uma mudança por conta de um fato em específico, é uma mudança casuística, e casuísmos não cabem em um processo penal onde as pessoas envolvidas não podem influenciar no resultado final do julgamento, porque se influenciam na decisão sobre competência, influenciarão também esses nomes no julgamento de mérito, ou seja, isso contamina a credibilidade de um judiciário isento. Então não deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal para começar. Sendo no Supremo, deveria ser julgado no plenário, como é a tradição de ex-presidentes terem seus julgamentos no plenário da Corte. E também era assim a previsão. Acontece que também no decorrer, depois do 8 de janeiro, inclusive, houve uma mudança. Na lei? Não na lei que passa pelo crivo democrático do Congresso Nacional. Houve uma mudança no regimento interno, em que os próprios ministros deliberam e tratam aquilo como se fosse maior até do que a Constituição. E o regimento interno foi mudado depois desta investigação para que tudo fosse julgado na turma. E na turma que tem o relator, ministro Alexandre de Moraes, que é, inclusive, tratado como uma das vítimas de um suposto plano, inclusive, de assassinato, como você bem lembrou, que contaminaria ainda mais a sua participação no julgado. Então não deveria ser no Supremo, sendo no Supremo não deveria ser na primeira turma, sendo na primeira turma não deveria ser por esse relator específico. Só de competência dá para fazer, assim, um capítulo inteiro de diversas críticas embasadas com base nos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. E não só quem julga contamina esse julgamento, mas também com base no quê? Porque eles estão sustentados, a maior parte do lastro probatório se formou a partir da delação premiada do Mauro Cid, que é uma delação nula do começo ao final.
Nula desde a voluntariedade, que é muito criticada, diversos vazamentos, inclusive de manifestações do próprio delator, dando descrédito à sua espontaneidade na delação que proferiu, como também questões de formalidade. Não teve participação do Ministério Público na primeira reunião de acordo de delação entre Mauro Cid e Polícia Federal. Esse também era um motivo de nulidades. Inclusive, algumas delações da Lava Jato foram anuladas porque não havia participação do Ministério Público. Só que agora o entendimento não tem sido esse, ou seja, lá valeu para anular, aqui não. Além disso, a gente teve depois, no decorrer das delações, diversas contradições, inclusive uma denúncia gravíssima de que ele teria utilizado de redes sociais de terceiros, inclusive falando sobre a sua falta de voluntariedade nessa delação premiada, aquele perfil que seria da sua mulher. O ministro, inclusive, intimou as plataformas digitais que informaram que sim, ele utilizava dessa conta. É o e-mail dele, um e-mail criado há tantos anos. A localidade do IP é da residência dele. Ou seja, essa delação não tem mais validade, ela deveria deixar de existir no processo, porque os requisitos de condições foram descumpridos. Ainda assim, está lá sustentando. E por que aqui essa delação não é declarada nula? Porque tudo que veio depois veio da delação. Então, se cai a delação, deveria cair tudo o que veio depois, busca e apreensão, celulares apreendidos, depoimentos e tudo isso que é a base de sustentação da acusação. Então, só com esses dois exemplos que dou, quem julga e com base no que julga, a gente já deveria ter um julgamento todo nulo por quem julga e com base no que julga essa delação que não para em pé. Dávila, hoje há um clamor pela autocontenção dos poderes. Nós estamos aí misturando política com justiça mesmo? Estamos, e isso é muito ruim. O papel da Suprema Corte é ser uma guardiã da Constituição, defender a Constituição, respeitar as normas da Constituição, julgar de acordo com o espírito dos constituintes e não com a percepção individual de cada juiz do que deveria ter sido a lei ou deveria ser a lei constitucional. Isto não faz parte do constitucionalismo. Nós precisamos de garantistas, pessoas que garantam o cumprimento da lei, e não desse neoconstitucionalismo que, na verdade, justifica o ativismo judicial para justamente preencher as faltas dos demais poderes. Se o legislativo não legislou sobre um assunto importante para a civilização, ora, o Supremo tem que entrar em ação e revisar aquela decisão e legislar. Se o Poder Executivo não está executando a lei de acordo com os critérios que a Suprema Corte considera os mais adequados, precisa interferir no Poder Executivo. Isso não existe na Constituição. A Constituição, Marcelo, não deu esse poder ao Supremo brasileiro. Não deu esse poder aos ministros do STF. Esses poderes são independentes e, portanto, cada poder tem um papel a ser exercido. Esse ativismo judicial é, sim, um ativismo que pode substituir a palavra judicial como político. É um ativismo judicial para atingir fins políticos. Isto não está na Constituição brasileira. Por isso, nós precisamos que a Suprema Corte volte a ser uma corte constitucional. É preciso dessa autocontenção, porque quando ela atua como um poder político, ela corrói a sua credibilidade, ela acaba ingerindo nos demais poderes, tanto legislativo como executivo, e ela presta um desserviço ao Brasil, aumentando a insegurança das leis, a imprevisibilidade do cumprimento de normas constitucionais e a desconfiança em relação às leis do país. Mota, ao final desse processo, como é que o Brasil, você imagina, daqui para frente ficará diante de um exemplo como esse? É uma pergunta muito difícil, Marcelo. Do ponto de vista jurídico, eu realmente não sei mais comentar o que está acontecendo. Os melhores juristas que eu conheço dizem que o Brasil entrou num território estranho, diferente, fora do direito normal. Existe até quem diga que para enfrentar a extrema-direita, com muitas aspas, o Estado brasileiro criou o extremo-direito e passou a vigorar aqui, como o Dávila disse,
o neoconstitucionalismo. Isso é uma ideia muito simples. É a ideia de que os tribunais, os magistrados, têm a última palavra sobre qualquer assunto. Isso é juristocracia. Isso não é mais democracia. Agora, do ponto de vista político, é mais fácil comentar. Basta olhar a história recente. Se a gente olha o que aconteceu já na história do Brasil e de outros países, é possível dizer, é altamente provável que esse julgamento, que esse processo e vários outros processos relacionados sejam anulados no futuro. E que Jair Bolsonaro retorne à vida pública para desfrutar de uma popularidade talvez até maior do que ele tinha antes. Para quem duvida dessa possibilidade, eu sugiro que dê uma olhada na recente história americana. Vejam o que aconteceu com um certo Donald Trump.